Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E neste mês de março, na nossa programação comemorativa, estamos aqui com mais uma edição da Vozes do Sagrado, a espiritualidade vista por elas. E a minha convidada de hoje é a reverenda Tati, pároca da Catedral Anglicana de Brasília. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vinda, reverenda Tati Ribeiro, ao nosso programa Conversas de Paz e Esperança. Olá, Daniel. Uma alegria muito grande estar aqui contigo nesse programa, que está comemorando um ano, poder partilhar um pouquinho, né, desse papo bom com tantas pessoas queridas que assistem e acompanham o programa. Uma honra muito grande ter sido convidada e poder estar aqui com você hoje. Muito obrigado, reverenda Tati. Não sabe a alegria, antes mesmo de começar o programa, você viu a minha emoção em ter você aqui no nosso programa. Você é muito querida, não só pela confissão anglicana, pela comunidade anglicana, mas por muitos que também congregamos na Igreja Católica aqui em Brasília. A gente gosta muito do seu trabalho, é uma referência aqui na nossa cidade. Eu fico muito feliz em você ter aceitado o convite. Reverenda, antes mesmo de falar, eu quero ainda falar aqui com as pessoas uma coisa. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês divulguem a nossa programação. É desse jeito que a gente vai levando boa notícia para as pessoas. Eu não quero que as pessoas percam essa edição de Vozes do Sagrado, a espiritualidade vista por elas. Eu também estou fazendo uma outra coisa que eu ainda não tinha feito aqui no Conversas de Paz e Esperança. Eu estou divulgando um Pix. Isso mesmo, um Pix, que é com o e-mail do nosso programa, que é diálogos.danielhigino@gmail.com. Porque a gente ainda tem alguns cursos aqui com a edição, né, com algumas assinaturas de alguns aplicativos que a gente utiliza para poder trabalhar e fazer uma programação melhor. Então, se alguém quiser colaborar, fique à vontade. Então, eu vou deixar aqui na inscrição abaixo, quem quiser acompanhar, beleza. Ótimo. Então, só esse recadinho. E agora nós vamos conversar com a reverenda Tati. Reverenda, quem é você? Qual é a sua história? Qual é a sua vida? Conte aqui os seus milagres antes da gente entrar no nosso tema. Eu gosto de apresentar as pessoas a partir delas. Fale quem que é a reverenda Tati Ribeiro. Acho que essa é uma pergunta que nunca vai ser uma resposta completa, né? Que a gente está sempre em movimento, em transformação. Mas quando a gente pensa em Tati Ribeiro, Tatiana, né? Tatiana Fátima Ribeiro, né? Filha de Sérgio e Alice. Nasci em Erechim, no Rio Grande do Sul, né? No norte do Rio Grande do Sul, uma região de colonização italiana e alemã. Então, como influência, né, dos italianos de falar alto, né, gesticular muito com as mãos, né, dar risada alta também. E família de origem católica romana, católica apostólica romana, né, muito devota, minha avó muito devota, né, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, e uma família de mulheres muito fortes também, né? Minha avó, tanto hoje eu acho que a gente diria até um pouco autoritárias, né? Dentro da realidade delas, assim. Uhum. Mas, e aí a minha avó decretou, né, na família, minha avó paterna, que todos os netos teriam o nome dos seus santos de devoção, né? Então, eu sou Tatiana Fátima, né, devido a Nossa Senhora de Fátima, né? E aí na família tem Aparecida,
tem São José, né, São João Batista. Então, cada neto e neta foi levando um nome da sua santa de devoção. Em 2012 eu estive em Portugal e fui a Fátima, né? Olha só! Coloquei como parte da minha espiritualidade ir a Fátima, conhecer mais de perto a história, estar lá. E foi um momento muito emocionante para mim, porque é parte da minha caminhada, da minha história, da história da minha família, né? Então, família católica romana, não muito praticante, né? Mais praticante das devoções populares, né? De fazer peregrinação, né? De fazer não era uma coisa muito de viver em comunidade, né? Ir à missa e tudo, mas sempre tinha uma religiosidade ali. E eu, desde muito cedo, acompanhei minha tia, né? Que a gente brincava com ela desde pequena, que desde sempre, assim, faltava o padre e não faltava ela na missa. Ela era a que mais ia à missa, né? E eu sempre ia com ela. No início, muito como companhia para passear. Para mim era um passeio e para ela era uma companhia, né? Ia com ela às romarias, né? Viajava para uma romaria mais, né, nas cidadezinhas do interior e tudo mais. E aquilo foi me envolvendo muito. E aí eu fui crescendo e fui questionando ela muita coisa, né? Por que é assim? Por que não é diferente? Mas aquela estar na missa me fazia muito bem, né? Estar ali me fazia sempre muito bem. Mas eu questionava muitas coisas. E ela respondia, né? Como ela podia responder. E algumas coisas ela dizia, eu não sei, é assim. E aquilo me incomodava muito, né? Não, tia, mas não pode ser assim e tal. Igual o Final Compadecida, né? Não sei, só sei que é assim. Não sei, só sei que foi assim. E aí, ao mesmo tempo, minhas duas avós, a materna e paterna, benzedeiras, né? Então, vinha na família essa coisa assim do benzer, né? Ah, não tá bem, não sei o quê. Primeiro benze. Não deu, aí vai pro médico, né? Aquela coisa bem popular, assim, do interior. E aí fui indo. Aí com 15 anos fui estudar numa escola anglicana. Aí conheci amigos, fiz amizades dentro da escola que eram da igreja também, são da igreja até hoje. E me convidaram para ir para o grupo de jovens. E eu fui. E aí, na sequência do grupo de jovens, tinha o culto no sábado à noite. E eu lembro, quando eu entrei, assim, a primeira coisa que eu vi foi uma mulher no altar. Aquilo me paralisou, assim, né? Aí fui, parei, sentei, fiquei, participei. E foi uma coisa muito assim, muitas perguntas começaram a ter respostas, né? Porque eu questionava muito, por que as mulheres não estão lá, tia? Vocês trabalham a semana toda, e por que vocês não estão lá junto com o padre? Por que só o padre fala? Por que só o padre... E ela dizia, é assim. E na igreja anglicana, eu vi juntar muita coisa, né? Eu vi unir muita coisa. E comecei a me encontrar ali, né? Encontrar minha espiritualidade, encontrar uma vivência diferente, né? E mais pessoal, eu acho, né? Igreja Católica Romana, claro que tem toda regra tem sua exceção, né? Mas por ser comunidades maiores, você entra e sai da missa, né? Igreja Anglicana, as comunidades são menores. Então, eu entrava e eu era a Tati. E para uma adolescente de 15 anos, ser reconhecida, né? Pelo seu nome, aquilo foi me tocando, foi me acolhendo. Né? E eu não tinha minha tia, eu não tinha os meus pais ali. Eu estava sozinha, né? Então, eu era a Tati ali. E isso me tocou muito, me acolheu, né? Naquele momento da adolescência. E aí eu fui ficando. E aí eu comecei a me envolver, a conhecer. Quando eu vi, eu estava no seminário. Quando eu vi, o bispo estava botando a mão na minha cabeça. Ordenação. Usando história, é bom que as pessoas saibam. Na igreja anglicana, agora disso aqui,
a celebração, né, o culto à missa, as mulheres presidem a Eucaristia, olha que bonito. E a reverenda Tati faz isso aqui na Igreja Anglicana de Brasília, na Catedral Anglicana. Vão lá para participar de uma missa com a reverenda Tati. Eu, de vez em quando, vou lá, nossa, muito bem preparadas as liturgias. Meus parabéns, viu, reverenda? Obrigada. E aí, em 2009, vim... Bispo Maurício, que é o bispo aqui da Diocese Anglicana de Brasília, foi meu professor no seminário, conheci ele nos tempos de seminário. Em 2009, eu estava trabalhando em Rosário do Sul, lá quase Uruguai, né? Uhum. E encontrei ele em uma celebração, conversamos, e surgiu, então, a oportunidade, o convite de vir a Brasília, vir para a Diocese de Brasília, né? E aí fiquei um tempo aqui em Brasília, depois fui para Goiânia, e voltei para Brasília já há 7 anos que eu estou aqui, né? Há 6 anos à frente da catedral. Então, acho que e aí eu sempre fui Tati, né? Apesar de ser Tatiana Fátima, né? Eu sempre fui Tati, desde pequena, em casa, né? Tatiana era quando tinha alguma coisa muito séria, né? Aprontou alguma coisa, aí a mãe gritava, né? Tatiana, vem cá. Né? Eu tinha alguma coisa, então eu sempre fui Tati, e tanto até no dia da minha ordenação diaconal, né? Tem aquele momento na liturgia, depois da imposição das mãos do bispo, que ele apresenta, né, a comunidade, então as novas clérigas, né? Era eu e mais 2 mulheres que estávamos sendo ordenadas. E aí ele apresentou a reverenda Tati Ribeiro, né? Então eu sempre fui Tati, né? Então Tati me define muito e assumir, né? Assim. Mas tenho muito orgulho, né, da minha caminhada. Acho que foi uma caminhada muito jovem, né, porque isso começou, eu fui para o seminário com 19 anos. Né, então fui muito jovem para o seminário. Mas foi um processo construído, né, com muito choro também, aprendendo na caminhada, né, com muitas descobertas, né, e estar em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, assim, eu conhecia Brasília das músicas de Legião Urbana, né? E aí, chegar em Brasília e estar aqui era quase faroeste caboclo, né? E aí... Só que as luzes de Natal parece que acabaram, né? Não tem mais as luzes de Natal do tempo do Renato Russo. E aí foi muito assim, às vezes eu olhava e dizia, gente, como é que eu vim parar aqui? Né? Então, sempre busquei viver. Claro que a gente planeja, a gente sonha, mas também de viver o plano de Deus para minha vida, assim, de colocar que Deus conduza, né, que Deus coloque as pessoas no meu caminho, abra os caminhos, mostre os caminhos que Ele deseja, né? Então, saí de Erechim, fui para Porto Alegre, passei por várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, trabalhando pela igreja, né? Então, estava em Rosário do Sul e vim para Brasília, né? Então, assim, de uma cidade de 30 mil habitantes para uma capital, né? Para a capital do país. Foi uma mudança muito radical, assim. Mas eu sempre, quando eu celebro, né, o 8 de fevereiro, que foi quando eu cheguei em Brasília, eu sempre digo que eu acolhi Brasília e Brasília me acolheu. Né? Então, hoje eu sou uma gaúcha brasiliense, né, que amo essa cidade, amo Brasília. Então, tem sido muito bom. Acho que essa é um pouquinho, né, quem é essa Tati. Mas muito a gente muda todo dia, né, Daniel? Eu sempre falo na igreja que a gente hoje é uma pessoa, amanhã já é outra. Né? Já somos diferentes do que fomos ontem. Né? Nosso corpo muda, né? As células se transformam, tudo muda. E os nossos pensamentos, as nossas... a gente tem que mudar. Né? A gente também não pode ficar sempre... para ser a mesma, tem que mudar sempre, né? Então, essa é a frase de Dom Helder, né? Exato, eu sou molderiana. Dom Helder dizia, né? É preciso mudar sempre para continuarmos sendo os mesmos. Exato. E essa é uma frase que eu usei quando eu estava deixando o ministério. Eu comecei a carta ao povo de Deus com essa frase de Dom Helder, porque, na verdade, é isso, né? Nosso crescimento, nosso desenvolvimento humano e espiritual
passa por mudanças significativas e que são necessárias. Exato, exato. Eu gosto muito de uma frase de Dom Helder, entre as muitas, né, que é das bem-aventuranças, né, quando ele fala que ou falta ou está implícita, né, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados são os que sonham, porque correm o doce risco de ter o seu sonho realizado. Né? Então, eu acho que essa bem-aventurança, né, de Dom Helder, ela também me inspira, né? Eu me vejo como uma sonhadora também, né? A busca, o sonho do reino de Deus aqui, onde nós estamos, né? De viver esse reino de Deus aqui, né? De viver a justiça, a igualdade, de lutar por isso, né? De buscar uma igreja segura para todas as pessoas, onde todas as pessoas possam viver a sua fé, como são, né? Chegar como se está. Acho que isso, a gente está sempre sonhando, né? A gente precisa sonhar, Então, entre as muitas frases de Dom Helder, essa é uma que me inspira muito, né? Me inspira muito. E tem Desmond Tutu também, que tem uma outra frase, acho que são Desmond Tutu. Tem muitas mulheres, claro, que me inspiram, mas, né, nessa caminhada e de espiritualidade, assim, eu penso, tem muito de Dom Helder e de Desmond Tutu. E Desmond Tutu tem uma frase que ele diz assim que em situações de injustiça, quem não toma partido, digamos, né? Quem fica em cima do muro fica do lado do opressor, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre, na vida, ter atitude e escolher, né? Fazer a escolha, ter uma posição, ter um posicionamento, né? E sempre buscar estar do lado do evangelho, né? Sempre buscar estar do lado do Jesus Cristo, né? Que é o lado do povo, que é o lado dos mais fragilizados, né? Então, acho que esses dois homens, assim, Dom Helder e Desmond Tutu, eles nos inspiram muito, né? Brenda Tati, a partir da sua experiência de fé, o que seria espiritualidade para você? Acho que a espiritualidade é a nossa relação com o sagrado. É como a gente se relaciona com o sagrado. E aí o sagrado, ele vai muito além da religião, né? A religião nos dá uma maneira como a gente vive a nossa espiritualidade, né? Então, eu vivo a minha espiritualidade a partir da identidade anglicana, né? Outros vivem a sua espiritualidade a partir da identidade católica romana, né? Ou a partir da identidade luterana, né? Ou do candomblé, de umbanda, espiritismo, enfim. Então, eu acho que a espiritualidade é a maneira como a gente se relaciona com o sagrado. E esse sagrado, ele está em todo lugar, né? O sagrado é a outra pessoa com quem a gente encontra, né? O sagrado é a natureza, o sagrado é os animais, é tudo, né? Então, eu acho que a espiritualidade é a maneira como a gente se relaciona com o sagrado. E o sagrado que está em nós, né? O sagrado que está em nós. Então, é impossível a gente viver uma relação com Deus sem olhar para nós e olhar para quem está à nossa volta, para o que está à nossa volta, né? Então, eu acredito muito nisso, que o sagrado é como a gente se relaciona, né? A nossa relação com o meio onde a gente está, a nossa relação com a diversidade do reino de Deus. Você falando dessa questão do sagrado que está em nós, do sagrado que está em todas as coisas, né? Me fez lembrar um estudo que eu fiz na época que eu dei aulas de sacramentologia ali no Instituto dos Franciscanos, que numa pesquisa sobre os sacramentos diz que no passado do cristianismo primitivo,
eram milhares de sacramentos, né? A gente convencionou aí em torno de 7 sacramentos, pelo menos na tradição católica, mas eram vários, porque os sacramentos era sempre visto como um sinal das bênçãos de Deus, como tudo aquilo que fosse sinal da graça divina na vida das pessoas era sacramento. Então, por exemplo, você falava das benzedeiras, né? Sim. Lá do Rio Grande do Sul, essa coisa de dar a bênção. Minha mãe cobra, minha mãe deve estar me escutando aqui, deve estar rindo, porque eu falho com ela muitas vezes, ela espera que eu bença a mãe, a gente fazia isso quando criança. Isso é sagrado, isso é bonito, né? Então, muito, muito bem. E quando a gente olha, né, as benzedeiras, né, que é uma espiritualidade que está se acabando também, né? Mas não deixa de ser uma bênção, uma oração, uma reza, né, de uma pessoa mais experiente, né, de uma anciã ou um ancião. Então, não deixa de ser um bem, né, algo sagrado, né? Quando a gente ia para a casa da minha avó, ninguém saía de lá sem ela benzer, né? Ninguém voltava para casa sem a avó benzer, né? E quem melhor do que abençoar os netos do que uma avó, né? Então era uma bênção dobrada, era uma oração feita por ela com muita força, né? Então acho que eu aprendi muito isso com os meus pais, o solo sagrado, né? Eles me ensinaram sem saber essa terminologia, claro, né? Mas de que aonde a gente vive a fé, seja a fé qual for, né? A fé que faz o bem, ali é solo sagrado. Então, pode ser no espiritismo, pode ser em religiões de matriz africana, pode ser numa igreja católica romana, pode ser numa igreja evangélica, pode ser numa igreja anglicana. Ali se ora, se vive o bem, se busca o bem, ali é solo sagrado. Ali as pessoas se encontram com o seu sagrado e deve ser respeitado, né? Então, acho que isso é espiritualidade também, né? Verdade. Brenda, a partir dessa sua vivência, com o sagrado, dessa sua espiritualidade, quais as consequências que ela traz para a sua vida e para a vida em sociedade, para a vida do mundo? Ela é consequente? Ela tem consequências? E que consequências seriam essas? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Não, você só faz pergunta difícil, né? As perguntas do Daniel, elas parecem fácil, mas não são. São profundas, né? E a simplicidade é muito... a gente acha, às vezes, que o simples é raso e não é, né? O simples, às vezes, ele é muito mais profundo do que uma pergunta muito elaborada, né? Eu acho que a espiritualidade, para mim, ela exige da gente, porque quando eu me relaciono com o sagrado, e o sagrado é algo palpável, é o meu irmão, é a minha irmã, que está ali na minha frente, eu preciso sair de mim e olhar para aquela pessoa. Se aquela pessoa está passando uma necessidade, eu preciso ajudá-la, né? A espiritualidade, ela tem que ser uma espiritualidade encarnada. Ela não pode ser uma espiritualidade que me tira da realidade, que me deixa omissa ao que eu estou vivendo na minha volta, né? Se eu vivo uma relação com Deus, mas todas nós, né, a partir do que a gente crê como cristãs, todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Se todas somos criadas à imagem e semelhança de Deus, em cada uma de nós há uma centelha de Deus, há algo de Deus em nós. Se eu amo, né, e aí é bíblico, né, se eu amo a Deus que eu não vejo, como eu não vou amar os meus irmãos e minhas irmãs que eu vejo? E são criadas à imagem e semelhança de Deus. E a minha espiritualidade tem que me leva ao encontro dessas pessoas. Então não tem como eu acreditar que problemas sociais não são meus problemas. São. Não tem como eu achar que a morte de pessoas, né, de jovens negros, não é um problema meu. Ou que o feminicídio, porque eu não vivo ele dentro da minha casa, eu não vivo uma relação violenta,
a violência não é um problema meu, né? Então, acho que a espiritualidade, quando a gente vive, né, essa espiritualidade encarnada, a gente se envolve com a realidade à nossa volta e não tem como não se envolver e buscar mudá-la, né? Buscar fazer algo para influenciar naquela realidade, né? A fazer algo que ajude a mudar, a transformar. Às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, isso não é problema teu, por que tu vai te preocupar com isso? É problema meu, né? Olha o tanto de crianças que a gente tem nas ruas de Brasília, né? Olha o tanto de pessoas em situação de rua. Proporcionalmente, nós somos uma das capitais que mais tem pessoas vivendo em situação de rua, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa olhar, né? Quando a gente vê milhares de pessoas sem direito à saúde, morrendo na fila dos hospitais, sem atendimento, passando inúmeras necessidades, não tem como eu dizer que isso não é problema meu, né? Como eu posso influenciar, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, né? E aí a gente entender que o nosso corpo é político, nós somos seres políticos, que é diferente da política partidária, não tem nada a ver com política partidária, mas nós somos seres políticos, né? E a nossa espiritualidade nos envia a viver essa realidade, a buscar transformar, a buscar mudar alguma coisa, a fazer algo diferente, a transformar, né? E quando a gente vê inúmeros casos de jovens LGBT que tentam suicídio, porque alguém chegou para eles e disse que eles são uma aberração, que Deus não os ama, que Deus isso, que Deus aquilo, e os expulsa de casa. Eu não posso ficar calada diante disso. Se Deus é amor, por que Deus não vai amar e Deus vai condenar quem ama só porque ama alguém do mesmo sexo? Deus é amor, Deus não condena o amor. Agora, Deus vai condenar, né? E aí eu não posso me calar, eu preciso falar, né? Deus vai condenar a violência, o preconceito, a discriminação. Deus vai condenar você estar expulsando o seu filho de casa, né? Ou a sua atitude. Então vamos conversar, vamos ver, será que precisa isso? Vamos tentar mudar, vamos acolher, né, esses jovens. Como é que eu vou fechar a porta? Eu não posso fechar a porta de uma igreja e dizer que alguém não tem o direito de entrar ali para viver a sua relação com Deus. Senão a gente vai voltar, né, a milhões, não muitos milhões, mas e tomar algumas atitudes e voltar algum tempo atrás para dizer que a gente fala em nome de Deus, mas é um Deus que vingativo, é um Deus carrasco, é um Deus punitivo, e não é. Não é. Deus é amor, né? Deus é verdade, Deus é acolhida, é aconchego. Um dia eu disse num sermão na igreja que a gente fala que Deus é pai e mãe, né? Deus é pai e mãe, Deus é... Eu acho que Deus é vô e vó. Deus é aquela avó, né, que acarinha, que aconchega. A casa da avó sempre é melhor, né? A casa da avó tem, né, a avó sempre tenta passar a mão ali, deixar a neta fazer alguma coisa que os pais não deixam, né? E Deus é esse aconchego, é esse carinho, né? Então Deus não condena. E a gente não pode ficar calado diante de tanta coisa. E isso é a nossa espiritualidade, que deve nos fazer sair da gente, ir além da gente, ir além das paredes dos templos, ir além do nosso quadrado, apesar da gente morar no quadradinho, né? Além do nosso quadrado e olhar para quem está à nossa volta, né? E fazer algo. Muito bem, Reverenda Tati. E o nosso programa está avançando já. Passou assim que foi uma delícia o nosso tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanham o nosso programa. Afinal, a gente está comemorando aí 1 ano de programação toda segunda-feira do Conversas de Paz e Esperança.
qual a mensagem de esperança, Reverenda Tati, que você deixa para todas as pessoas que acompanham o nosso programa nesta noite? E eu peço até que você nos dê uma bênção antes de concluir o programa. Tá. Eu gosto muito da palavra esperança e do esperançar, né? De que a esperança, a gente espera fazendo algo, né? A gente espera fazendo algo de diferente, algo que precisa ser feito. E aí eu junto com as bem-aventuranças que eu falei antes, eu acredito que bem-aventurados somos todas nós. Porque as pessoas bem-aventuradas são aquelas que fazem o que precisa ser feito. Elas não fazem nada fora da sua realidade, não são pessoas santas, não são pessoas milagrosas. Elas são pessoas que se desafiam a fazer o que precisa ser feito. E eu acho que a gente vive dias em que às vezes a gente se acomoda muito. Então eu quero convidar, né, quem está nos ouvindo, na sua realidade, na sua vida, fazer o que precisa ser feito. Às vezes, esse fazer o que precisa ser feito é aquele perdão que a gente está demorando para dar. Às vezes é o cuidar da nossa saúde que a gente está prolongando para fazer. É fazer o básico, é fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito é, muitas vezes, tocar a vida de alguém e transformar a nossa vida, né? Então, que a gente possa ser pessoas bem-aventuradas, que sonham, que buscam realizar os seus sonhos e que buscam, que são pessoas que vivem a esperança, né, do esperançar, essa esperança que nos faz ir além de nós e esperamos o reino de Deus, mas esperamos fazendo, né, orar e agir, né, orar e transformar, né? Então a oração ela é orar, né, e ação, né? A oração ela tem as duas palavras junto dela. A gente ora e age, né? Eu gosto de falar, né, muitas vezes na igreja que a gente precisa orar o que a gente faz, para que a nossa ação seja uma ação abençoada por Deus, para que não seja só ativismo, mas que seja uma ação abençoada, com propósito, com cuidado. Mas a gente também precisa fazer o que a gente ora. A nossa oração tem que ser ação. A gente ora, mas a gente precisa fazer o que a gente ora. Porque às vezes a nossa oração é tão bonita, mas ela não passa de uma oração. E na ação, e quando a gente vai para a ação, a gente não está fazendo o que a gente ora, né? Então a gente precisa orar o que a gente faz e fazer o que a gente ora também. E aí tem uma bênção que eu gosto muito, que diz assim: que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. E que a bênção do Deus onipotente, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, esteja com todas nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Olha, perguntas difíceis e simples, mas respostas profundas. Olha. Muito obrigado, Reverenda Tati Ribeiro, pela mensagem que você nos trouxe essa noite, nessa edição Vozes do Sagrado, a espiritualidade vista por elas. A todos uma boa noite, Reverenda Tati. Fiquem com Deus e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.